Esse daqui é o projetor com o melhor custo-benefício da Amazon até agora. Um projetor portátil com 1500 ANSI, Dolby Audio, sistema de Smart TV, autofoco ultra rápido, compatibilidade com Prime Video, YouTube, Netflix e espelhamento de celular. Mas será que realmente vale a pena você pegar um desse daqui e você vai usar uma vez e depois nunca mais? É isso que a gente vai testar hoje. Vem comigo. Na Amazon, aqui nos Estados Unidos, ele está por $250 na promoção. Originalmente ele é 419, quase a metade do preço. E foi justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque eu estou usando esse negócio aqui já faz algum tempinho e eu só consegui fazer o vídeo agora porque a gente está usando tanto esse negócio que a gente não usa mais a nossa TV. Vamos abrir essa caixa, eu vou mostrar pra vocês do que eu tô falando. Ele vem com o cabo de energia, ele vem com um cabo HDMI, que não é de praxe mais. As coisas agora você tem que comprar o seu próprio HDMI, não era assim antes, mas esse daqui vem. Temos o controle e, tirando o isopor aqui, temos um kit de limpeza de lente, pra você limpar a lente de projeção. Temos um manual, um livrinho em várias línguas, temos uma papelada de garantia e puxando aqui pela alça a gente tem o mini projetor. Esse projetor fizeram a propaganda como o primeiro projetor com sistema de Smart TV próprio. Então você não precisa ficar usando o seu celular para tudo, você não precisa ligar uma Apple TV, um Chromecast para poder usar o projetor. Então ele vem com o próprio controle, que inclusive tem os atalhos aqui para Netflix, para o YouTube, para o Prime Video. Então você consegue navegar só usando o controle e você não necessariamente precisa usar o seu celular para poder assistir alguma coisa aqui. Você pode espelhar o celular, mas você não precisa. Tem os aplicativos dentro dele. Aqui atrás a gente tem uma porta HDMI, que é tanto para imagem e áudio, e também é eARC. Então você consegue ligar um sistema de home theater através desse HDMI e ele vai ter uma claridade de som muito boa. A gente também tem um USB, caso você queira passar algum arquivo de mídia direto por um HD externo ou por um pendrive. A gente também tem uma saída de fone de ouvidos e um botão para você ligar e desligar o projetor aqui por trás. Aqui embaixo a gente tem um parafuso de 1/4, aqueles de tripé de câmera, para você poder montar ele num tripé ou montar ele no teto de ponta cabeça. E a gente também tem um pezinho aqui embaixo para, se você colocar ele na mesa, você ter algum tipo de ajuste de altura, mas é basicamente isso que você tem. A ideia desse projetor é ele ser portátil no sentido de ser muito pequeno. Se eu colocar alguma coisa pra gente comparar, por exemplo, o meu celular, o projetor não é muito maior do que o celular de largura. Ele é como se fosse o tamanho de um iPad, mais ou menos. Então ele é menor do que 80% dos projetores que tem o mesmo brilho. Então quanto menor você vai deixando um projetor, mais difícil é de você fazer ele ser brilhante, ele jogar mais luz na parede. Que é geralmente o defeito de projetores portáteis, é que eles são muito fracos, porque eles são pequenos, e aí você não consegue enxergar direito porque eles estão jogando pouca luz. Então esse daqui, ele é bem compacto, mas ao mesmo tempo ele ainda joga 1500 ANSI de luz, que significa American National Standard Institute. Então os 1500 lumens são medidos por uma agência regulamentadora. Então eles não conseguem mentir nos números de lumens, que nem acontece na maioria desses produtos chineses. Então a gente consegue confiar que esse projetor realmente entrega 1500 lumens, porque eles fazem uma medida em 9 pontos da tela e fazem a média. Então, além do fato dele ser um projetor 1080p nativo com suporte a 4K, então ele não joga a imagem em 4K, mas ele consegue ler arquivos em 4K e tocar esses arquivos. Ele tem um sistema próprio, uma loja de aplicativos própria. Então você tem o HBO Max, você tem o Disney Plus, você tem um monte de streamings, todos os mais comuns estão aqui dentro. Você não vai precisar usar o seu celular para espelhar ele no projetor para daí tocar. Você vai conseguir só tratar que nem uma Smart TV. Você vai mudando ali os canais, você vai mudando os serviços de streaming direto pelo device. E uma coisa legal é que o hardware dele é bem bom. Então eu não tive problema nenhum de ficar travando, das animações da UI ficarem meio travadas. Ele roda liso, roda perfeito, que era uma preocupação que eu tinha, porque geralmente essas coisas, depois de um tempo, ele começa a ficar todo travado, mas isso aqui não foi o caso. Ele roda como você esperaria, super bem. E ele tem uma loja de apps, então se por um acaso sair algum outro streaming novo, alguma coisa assim, eles vão conseguir atualizar
e você vai conseguir ter outros aplicativos, você vai conseguir baixar novas coisas, então o que vem nele não é só o que você vai conseguir usar. Além de conseguir espelhar o celular, você também vai conseguir baixar novos aplicativos. Ele também vem com autofoco, que usa inteligência artificial para fazer o autofoco, o auto keystone, o auto screen fit, o desvio de obstáculos e a detecção de orientação. Então você não precisa colocar o projetor exatamente de cara para a parede. Você pode botar ele meio que num ângulo, ele vai medir a distância da parede, vai fazer o foco, vai cortar a imagem certinha para ela ficar quadrada e você ainda consegue ir manualmente e ajeitar para ficar perfeito, caso fique mais ou menos. Ou se você colocar ele olhando pro teto, ele também consegue projetar no teto. Se você colocar de ponta cabeça, ele já vai detectar que ele está de ponta cabeça e vai virar a imagem automático. Então você também não tem que fazer nada. Então todas essas configurações bem chatinhas de projetor, ele já faz automático. Como ele tem 1500 ANSI, isso já coloca ele numa categoria bem acima da média desses projetores portáteis. Mas é recomendado que você use num ambiente super escuro, ainda mais se você está projetando na parede, que nem eu faço aqui em casa. Porque desse jeito aí você consegue ter os pretos bem pretos e as cores bem vivas. Esse projetor vem com duas caixas de som Dolby Audio de 15 watts, então ele tem um som razoavelmente bom, principalmente quando você está falando de projetor. Projetores às vezes não vêm com caixa de som nenhuma, você tem que ligar alguma coisa externa. Às vezes eles vêm com uma caixa de som só por emergências. Esse daqui eu acho que você consegue usar sem ligar uma caixa de som externa. Por exemplo, se você for acampar, se você estiver do lado de fora de casa, alguma coisa do gênero, você consegue. Não é o ideal. Com uma caixa de som externa fica muito melhor, mas você consegue sim assistir coisas com a caixinha de som que vem dele. Apesar dele ser um projetor portátil, ele não vem com uma bateria. Então você tem que ligar ele sim na tomada para ele funcionar. Diferentemente de alguns outros projetores portáteis que eles vêm com uma bateriazinha para você assistir 1, 2 horas de filme quando você tá acampando, quando você tá no meio do nada. Esse daqui você precisa ligar na tomada. Ele não puxa muita energia, então você conseguiria ligar no carro, por exemplo, mas você tem que estar com uma tomada perto. Definitivamente é o melhor projetor que eu já vi na faixa dos $500 e agora ainda por 250, tá muito bom. Então esse daqui é o meu setup de cineminha em casa. Eu sei, o meu quarto não tem nada, mas não me julga porque a gente acabou de se mudar. Não tem absolutamente nada no quarto. Só a cama no chão. E o nosso projetor com a estante que eu comprei pra gente colocar ele. Então assim, tá tudo acampamento aqui, né? Mas a gente vai passar o cabo por trás da estante. O projetorzinho vai ficar aqui. Olha o tamanho dele, ele cabe na estante e ainda sobra um espação pra gente colocar outras coisas quando eu tiver decorações, né? E o meu setup é o seguinte, o projetor fica ali, ele projeta nessa parede e eu acho que é por isso que a minha esposa gostou tanto. Porque ao invés de você ter uma televisão gigante aqui, um monte de coisa, móvel, tem que prender a TV na parede, essas coisas, a gente só tem a soundbar aqui embaixo com essa tomada que eu comprei que se chama Sleek Socket. Ela é uma tomada que você pluga ela aqui e ela vai com o cabo para baixo para você poder esconder. E tem inclusive ela vem com uma canaleta para você esconder esses fios, então fica muito mais organizado. A gente só tem a soundbar ali que tá ligada por Bluetooth no projetor, que não é o ideal, a gente devia passar um cabo HDMI com eARC, mas já tá bom. E aí, se a gente vem aqui, fecha a porta e a gente apaga a luz, dá para vocês terem uma ideia de como é a imagem do projetor. Toda vez que ele liga, ele faz o autofoco. Então você não precisa se preocupar com isso. Não precisa fazer o foco na mão e tal. Ele faz sozinho. Ele tá fazendo exatamente agora. Ele testa um pouquinho. E ele vê se a imagem tá focada. E é isso. A gente já tá no menu com uma Apple TV do jeito dos ícones. A gente tem vários aplicativos. Netflix, YouTube, Prime Video. A gente tem o Apple TV Plus mesmo, tem o HBO Max, tem o Disney Plus e a gente também pode entrar na loja de aplicativos aqui, na App Store, que tem mais 1 zibilhão de aplicativos para você baixar. NBA, Plex, tem Crunchyroll, nossa, tem muita coisa. Tem muitos e muitos aplicativos. E a gente também tem a opção de TV ao vivo, que aparece aqui na lateral. Mas eu quero mostrar pra vocês. Então, o legal desse projetor é que eu consigo deixar ele perfeito de cada lado. Então, eu não conseguiria... Primeiro, minha conta bancária não permitiria, né? E segundo, eu não conseguiria montar uma televisão tão grande quanto essa daqui, porque a gente tá literalmente na parede inteira. Não sei se vocês conseguem ver, o interruptor tá aqui.
tem mais ou menos uma mão de espaço entre a porta e aqui do outro lado a gente tem também uma mão entre a outra parede. Então simplesmente é a maior tela que a gente poderia ter nesse quarto. Seria uma televisão, eu acredito, de umas 120 polegadas, 150 polegadas mais ou menos. E a gente até que tem um contraste super legal. Agora tá de dia lá fora, né? Então tá entrando luz aqui no quarto. A gente não tá no completo escuro que nem de noite. Mas vocês já conseguem ter uma ideia de como é a qualidade da imagem. E isso daqui a gente não tá usando uma tela de projeção, então a gente tá usando a parede direto. Com a tela de projeção ela devolve um pouco mais a luz, então você fica com mais brilho e também com os pretos melhores. Na parede o preto não fica tão bom e também os claros também não ficam tão bom. Então só pra mostrar aqui pra vocês, é a parede normal. Essa porta aqui é branca, a parede ela é meio amarelada. Então isso já também não ajuda muito. Se você tem uma parede completamente branca, fica ainda melhor. Então você consegue assistir o filme da cama, gigantesco. E aí quando você termina, você só desliga aqui no controle. E parece que você não tem tela nenhuma, parece que você não tem nada no quarto, que nem o meu quarto não tem nada mesmo, mas parece que você não tem nada montado. E fica tudo bem clean, fica tudo bem limpo, não precisa ter móvel com a televisão, nada, então fica tudo bem organizado. É isso que eu gostei muito e eu acho que é o que a minha esposa mais gostou também, não fica com nada aqui. Então vamos comparar com a sala, por exemplo, que a gente tem uma TV, fica com móvel, fica com a TV que é grande, é preta, então fica mais poluído, né? Se você gosta de um visual mais clean, com o projetor, principalmente quando você tem blackout, essas coisas, fica muito legal. Agora dá pra perceber bem que a parede não é 100% branca. Minha conclusão, vale a pena? Olha, pessoal, antes desse daqui chegar, eu não sabia se eu ia gostar muito de ter um projetor. Porque os projetores, às vezes, eles são muito chatinhos de você tem que estar no escuro, você tem que estar num cenário propício para projetor. Mas desde que ele chegou à noite, a gente só assiste nele. Porque a imagem ficou tão grande e ele é tão nítido, a imagem é boa, é gostoso de assistir, que a gente nunca mais, toda vez que a gente vai assistir alguma coisa à noite, a gente fala, vamos assistir na sala, na televisão, ou no quarto, no projetor. 9 de 10 vezes a gente assiste no projetor, essa uma outra vez a gente assiste na sala porque a gente tá comendo alguma coisa. E a minha esposa tem uma regra que a gente não pode comer nada na cama. Então, se não fosse por essa regra, que eu não concordo, a gente ia assistir todas as vezes no projetor, porque realmente fica muito legal, o som ficou muito bom com a soundbar, apesar do som dele ser bom, por conta do tamanho dele não fica tão bom quanto uma soundbar com subwoofer e tudo mais. Apesar dele ter as duas caixinhas de som dele, elas são bem boas para projetores, mas é claro que um som separado vai ficar muito mais cheio, muito mais claro. A única coisa que eu tenho que melhorar no meu setup é que eu liguei a caixa de som por Bluetooth, porque eu ainda não comprei o cabo certo e comprido, então fica com um pouco de atraso no som por conta do Bluetooth. Mas depois eu vou ligar pelo eARC e daí a qualidade vai aumentar ainda e também vai ficar instantâneo, não vai dar pra perceber esse delayzinho. Inclusive eu quero ligar o meu videogame, o meu Switch nele, pra gente poder jogar, porque ele tem o modo jogo. Então eu não jogaria nada competitivo nele, um Battlefield, um COD, um CS, eu não faria isso porque você ainda vai ter um certo delay por ser um projetor, mas para jogos casuais ele funciona perfeito. Você vai jogar Mario Kart, se você vai jogar alguma coisa mais relaxada, com certeza com o modo jogo você vai conseguir jogar. Ele diminui substancialmente o delay de você apertar o botão do seu controle e a imagem chegar na tela. Então definitivamente dá pra você usar esse daqui pra jogar. Os links vão estar aqui na descrição, eles estão rodando uma promoção de 40% off pra Black Friday, então dá uma olhada lá no link. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, a gente vai fazer um unboxing dessa soundbar aqui da Via2, que é o que eu mostrei pra vocês nesse vídeo, mas a gente vai falar um pouco mais sobre ela, um pouco mais sobre as specs. Eu acho que essa daqui é a melhor soundbar pelo preço que você vai encontrar na Amazon. Então, fica ligado, já se inscreve no canal. Eu sou o Theo e eu vejo você na próxima.